No segundo semestre de 2020, passados mais de 6 meses do estado de calamidade no Brasil devido à pandemia de Covid-19, as instituições de educação básica continuam atendendo em sistema de ensino remoto emergencial. Muitos estudantes, principalmente aqueles oriundos de escolas públicas, possuem dificuldade de acesso ao modelo proposto de educação online, por não terem disponíveis o acesso à internet ou a dispositivos eletrônicos ou a ambos. Mesmo entre aqueles que têm acessibilidade, a falta de interesse e engajamento nas aulas ofertadas são sintomas que se refletem nas altas taxas de evasão escolar deste período. O nosso grupo, então, optou por desenvolver uma atividade que fugisse do modelo tradicional de aula expositiva. Objetivando assegurar a intencionalidade da atividade, as aulas foram concebidas tendo inicialmente a professora como mediadora da relação cognitiva das alunas com o conteúdo apresentado. Posteriormente, de forma individual e com autonomia, as estudantes do 7º ano do ensino fundamental de 2 escolas públicas puderam praticar, através do jogo desenvolvido, os conceitos do pensamento computacional, a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e o pensamento algorítmico. A atividade se desenvolveu conduzida por uma história fictícia, tendo como princípio abordar temas de interesse das estudantes de maneira interativa e gamificada, a fim de despertar o engajamento neste contexto de distanciamento social. Tomamos o cuidado de formular a atividade para que ela também pudesse ser acompanhada na opção desplugada, com o uso de materiais impressos sem a demanda de aparelhos eletrônicos. Para preparar e ambientar os estudantes na atividade, primeiramente eles são convidados a ouvir um podcast da história, para depois prosseguir com a missão. Nesta primeira atividade, o estudante entra na história e começa a ter um papel ativo. O desafio é decifrar uma mensagem codificada. Aqui são exercitados os 4 pilares do pensamento computacional. A decomposição, quando o estudante conclui que facilita a resolução do código se ele tomar um número de cada vez para resolver. O reconhecimento de padrões, em que cada número do código corresponde a uma letra. A abstração, ao considerar apenas o aspecto importante, ou seja, os números, e não a cor em que o código foi escrito. E o pensamento algorítmico, quando, para traduzir o código, o estudante monta uma sequência de passos ou instruções para preencher as letras faltantes na mensagem. Depois de decifrar a mensagem, o estudante é convidado a participar de um jogo desenvolvido na plataforma Scratch do MIT. Para sair em missão, o estudante pode escolher os itens que achar úteis para cumprir as missões. Na primeira missão, o objetivo é chegar até a horta. Para isso, o personagem deve desviar dos zumbis, atravessar o rio e desviar do arame farpado. Ao construir um percurso, o estudante reconheceu o problema dos perigos, abstraiu que, independentemente do perigo, é importante desviar e montou um algoritmo de percurso por onde passar. Na segunda missão, o objetivo é reconhecer o personagem do zumbi que destruiu a ponte. Com isso, o estudante exerce o reconhecimento de padrões que usou na primeira missão para formular novo percurso até a ponte destruída. Exercita também a abstração, quando foca em características principais para encontrar o zumbi, entre outros. E exerce o pensamento algorítmico ao elaborar a estratégia de busca pelo zumbi. Nesta terceira missão, os estudantes são apresentados a algumas plantas alimentícias não convencionais, as punks, e as suas características peculiares. Com base neste conhecimento adquirido, ele ajudará pessoas de uma vila a resolver seus problemas. Dessa forma, o reconhecimento de padrão é requisitado para a associação entre a demanda do personagem e sua planta correspondente. A abstração, ao associar as principais características da determinada planta. E o algoritmo, ao estabelecer o plano de colheita e entrega desta planta ao personagem. Para que o estudante sedimente os conhecimentos dessas habilidades, são feitas colocações a respeito das técnicas trabalhadas em cada atividade realizada, e encerra-se propondo um exercício prático de plantio de uma batata doce em água, estimulando mais uma vez o pensamento algorítmico no estudante.
E para quem se interessar em aprender mais sobre os assuntos abordados na atividade, complementamos com links para conteúdos na internet, para serem explorados livremente. Numa segunda etapa, depois de terminada a sua participação na atividade, como forma de avaliação do aprendizado, convidamos o estudante a dar uma resposta com a linguagem que achar mais apropriada, relatando alguma passagem que lhe foi mais significativa, ou sobre sua experiência no plantio da batata doce, ou ainda compartilhando uma receita usando algum ingrediente nutritivo que conheça. Esperamos ter motivado o aumento dos estudos através desta atividade lúdica, que integrou de maneira transdisciplinar habilidades de variadas competências da BNCC e que usou ferramentas de diferentes níveis tecnológicos como meio de ensino do pensamento computacional. O pouco tempo foi a nossa maior limitação. Os prazos rígidos e as dificuldades da pandemia impediram uma análise mais aprofundada dos impactos nas comunidades escolares e dos dados coletados. Mesmo assim, constatamos que na escola onde o tema PAN fazia parte do trabalho pedagógico, as estudantes conseguiram se apropriar melhor da atividade experimental de plantio de batata doce. Já na outra escola, apesar do interesse na atividade online, a prática física proposta não foi executada até o momento desta gravação. A professora da turma já havia nos alertado que levaria em média 2 semanas para obter mais respostas e que no fim do ano o cansaço acumulado naturalmente trazia um aumento da evasão. Ficamos muito felizes de desenvolver esse projeto, de poder apresentá-lo para 2 escolas e só lamentamos não poder aperfeiçoá-lo mais. Vemos também uma urgência em aumentar o amparo social para que estudantes tenham condições de se dedicar mais plenamente ao aprendizado. Agradecemos a EMF Bernardo O'Higgins, a Escola Estadual Dona Ana Rosa de Araújo e a Univesp pela oportunidade de nos aprimorarmos e darmos a nossa pequena contribuição para o sistema de ensino público. Muito obrigado e até mais!